bom. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho, eu e a Rosa, então, sobre Customer Success, né? Que é, né, o que é, por que é importante, né? E a gente tem ele como base para o crescimento do negócio. Essa parte de quem somos, eu até vou pular um pouquinho, porque eu vi que a Gabi, ela apresentou super bem, né? Ela já tinha pego o nosso currículo, então ela já fez um apanhado de tudo que a gente traçou na vida profissional. Então eu vou só deixar aqui rapidinho, mas não vou repetir. Vou só trazer, né, que eu e a Rose, nós somos apaixonadas, né, muito apaixonadas pelo cliente. A gente trabalhou juntas por muito tempo na Softplan e agora a gente inicia um projeto, né, que é o Cliente, que a Gabi falou ali. Se vocês ainda não viram, depois entra lá, @cliente no Instagram. E a gente quer muito ajudar, né, profissionais, empreendedores, conseguir estruturar o seu negócio para crescer e muito com uma estratégia voltada ao cliente. Então, esse é o nosso propósito, isso que a gente quer trabalhar e entregar muito conteúdo, para que sempre mais e mais pessoas, né, entendam essa estratégia e consigam aplicar também no seu negócio. Então, eu vou começar aqui, pessoal. A gente tem estudos, né, que para se conquistar um cliente é de 5 a 7 vezes mais caro do que manter. Né? Então, de 5 a 7 vezes mais caro, essa é a diferença, né, do custo de conquistar um novo cliente e reter um cliente antigo, segundo alguns especialistas no mercado. Né? Kotler coloca 7 vezes mais caro, tem estudos que colocam mais, mas em média de 5 a 7 vezes mais caro. A gente sabe hoje em dia que para a gente conquistar um cliente, hoje a gente está com muita informação o tempo todo, né? No dia a dia a gente entra na internet, se a gente quer um produto ou um serviço, a gente coloca ali no Google e vem N possibilidades. Às vezes a gente não está nem procurando nada, mas pelo que a gente rastreou na internet, alguma coisa que a gente leu, ou que a gente curtiu, ou que a gente se envolveu, né, a inteligência por trás da internet já consegue entender que eu tenho interesse em determinada coisa e já aparece, né, em determinado assunto, e já aparece para a gente. Está lá navegando numa rede social, está navegando no e-mail e já vem um comercial, já vem algo oferecendo um produto ou um serviço. Então, a concorrência ela é muito acirrada, né? E para te conquistar um cliente, você tem aí um custo alto, você tem investimento em marketing, profissionais de venda. Então, para você trazer, para você conseguir atrair o cliente para a sua empresa, você tem um trabalho expressivo. Então, quando você consegue isso, quando você conquista um cliente, é muito importante que você consiga manter. Então, por que, né? Qual a importância? O que Customer Success traz? Ele quer que você conquistou o seu cliente, você mantenha o seu cliente para que você retenha mais ele, né? Que o seu cliente fique mais tempo com você. Então, que o seu cliente consiga ficar. Se você tem uma escola de ginástica, ele não precisa, ele vai ficar um mês só com você, um ano, 2, 3, quanto mais ele ficar, melhor para o seu negócio. Então, o Customer Success vem com essas bases, né? Retenha o seu cliente, deixe o seu cliente mais tempo com você, porque se o seu cliente ficar mais tempo com você, ele vai comprar mais de você, e ele também, ele vai advogar, ele vai indicar, ele vai ter um boca a boca, né, do seu negócio. Então, a gente tem uma dificuldade grande de atrair, e quando a gente atrai e conquista, é super importante que a gente consiga fazer ele ficar o mais tempo possível com a gente e rentabilizar e ter indicações. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui para a gente pensar um pouquinho quanto que vale um cliente, né? Quanto que vale um cliente ativo e quanto que vale um cliente cancelado. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente pode, trazendo para um modelo, né, de academia. Eu tenho um cliente que me paga R$100 por mês, como exemplo, né? Esse cliente, ele vale, será que só R$100 por mês? Né? Esse cliente, provavelmente, ele vale muito mais, porque, assim, geralmente, quanto tempo esse cliente fica comigo? Quanto tempo um aluno fica comigo? Ele fica 1 ano, ele fica 2 anos, ele fica 3 anos? Digamos que ele fique 1 ano, para a gente facilitar as contas. Eu tenho, então, que ele vale para mim R$100 vezes 12 meses.
né? E se ele ficar 2 anos, é R$ 100 vezes 24 meses. E se ele ficar 3, R$ 100 vezes 36 meses. E será que só o que ele me paga de recorrência? Não, ele também pode se interessar por um produto ou por um serviço que seja complementar ao que ele já comprou comigo e que eu também ofereço. Então, eu posso oferecer outros produtos e ele pode ir aumentando essa receita de R$ 100 por mês. Em vez de ser só 100, agora eu coloquei ele num plano onde ele vai ter uma outra professora que vai assistir ele por um determinado tempo e vai ter um serviço agregado, ele vai ter acesso a alguns conteúdos, e em vez de 100, ele pode pagar 120, 130 ou 160. Então, ele está comprando mais de mim, né? E, além disso, ele tem sempre a questão da indicação. Quando ele gosta, quando ele tem uma necessidade, quando ele é bem atendido e quando ele está conseguindo resolver os problemas dele comigo, ele tem a questão da indicação, que ele também vai fazer o boca a boca com as pessoas. Então, um cliente ativo, quando a gente olha no modelo de mensalidades ou de recorrência, ou até mesmo um produto único, ele sempre vale aquilo que ele está me trazendo naquele mês, mas versus todo o tempo que ele pode ficar comigo, toda a vida dele, que ele pode estar agregando, implementando receita e indicando. E esse cálculo eu também posso fazer para o cliente cancelado, né? Porque se o meu cliente ativo vale tudo isso, se eu perder o meu cliente, eu também não vou perder só R$ 100 por mês se eu perder. Eu vou perder tudo isso que ele poderia ter agregado no decorrer do tempo dele que ele estaria comigo. Então, se eu tenho um ano de média que o cliente fica comigo e eu perder o meu cliente ali no segundo mês, em vez de eu ter R$ 1.200 com ele, eu vou ter 200 e eu perdi 1.000, né? Então, quando a gente coloca isso entre N clientes e né, e faz esse cálculo e transforma isso, a gente começa a visualizar que isso é muito exponencial. E aí a gente começa a visualizar que quanto mais tempo ele ficar comigo e a quantidade de meses ele ficar, mais eu vou estar rentabilizando o meu negócio. E isso é super importante para um modelo de negócios ou recorrente, ou de mensalidade, ou até mesmo de um produto e serviço. Um produto que não seja recorrente, né? Então, gente, falei, né, a importância, como é caro conseguir conquistar um cliente, depois que você conquista, é muito importante que você mantenha ele, mas, afinal, o que é, né, sucesso do cliente? O que é Customer Success, que a gente tanto fala, o que a gente vem aí trazendo lá no Clientes, e a Gabi fez a introdução aqui para vocês. Se vocês já pesquisaram alguma vez na internet sobre esse assunto, possivelmente vocês se depararam com essa frase, né? Porque é uma frase muito forte dentro de CS, do Lincoln Murphy, que foi uma pessoa que disseminou muito essa cultura, né, do Customer Success. E o que diz, então, essa frase, né? O sucesso do cliente é quando os nossos clientes alcançam o seu resultado desejado através das suas interações com a nossa empresa. Essa frase é muito forte, porque ela fala de resultado desejado e ela fala de interações. Resultado desejado é o quê? Quando o seu cliente te procura, ele tem algumas dores, alguns problemas ou algumas expectativas que ele quer sanar com o teu produto ou com o seu serviço. E é o que ele tem, né? Não o que você acha que ele tem. E aí, você precisa atender essas expectativas, entregar o que ele realmente quer. Isso é um ponto. Entrega o valor para o cliente, entrega resultado para o cliente. Só que a frase não termina aí. A frase continua através de todas as interações que ele tem com a sua empresa. Então, é pensar no cliente, enxergar todos os pontos que ele tem de contato com você e em todas as interações você entregar sucesso e experiência apropriada para ele. Então, até saiu um estudo há pouco, eu esqueci de trazer a referência aqui, mas o estudo diz que os clientes hoje em dia, eles não estão mais procurando apenas resolver o problema deles ou apenas um produto ou um serviço. Eles estão procurando uma grande experiência também. Então, a experiência é muito importante. Então, o sucesso do cliente, ele traz resultado desejado que o cliente quer, mas uma ótima experiência com a sua empresa. Certo? Então, o sucesso do cliente, pessoal, é um mindset,
tem que estar na cabeça de todos, né, do seu negócio, desde alta gestão, ou fundadores da empresa, sócios, professores, profissionais da linha de frente. Tem que se entender que o cliente está no centro e que o que eu faço para sempre pensar, entregar sucesso, entregar uma ótima experiência. Então, é o mindset, é a cultura do cliente em primeiro lugar, em qualquer negócio. Existem N exemplos no dia a dia mesmo, às vezes a gente fica pensando, o sucesso do cliente está mais para empresa de tecnologia. Não, tem N exemplos, né? Desde você ir numa cafeteria e ser bem atendido e quer fazer um lanche e conseguir fazer exatamente do jeito que você pensava, né? Às vezes, quantas coisas acontecem ruins, você acha, né, é mal atendido, ou vem algo que você não pediu. Às vezes essas coisas podem acontecer, mas a forma com que todos os colaboradores e com que todas as pessoas resolvem o problema quando acontece é que vai fazer a diferença. Então, é uma cultura do cliente em primeiro lugar. E aqui, né, então, fica muito claro quando a gente fala de sucesso do cliente que o negócio, que as pessoas que estão na organização são responsáveis pelo atingimento do resultado esperado com o uso dos produtos e serviços pelos clientes. Então, às vezes, a gente pensa, né, esse cliente é muito chato, esse cliente não faz porque ele não faz o que eu falei para ele fazer. Esse cliente, às vezes tem esses pensamentos, mas quando a gente pensa, né, de uma cultura com o cliente no centro, com o cliente em primeiro lugar, e pensa num crescimento de negócio, a gente tem que avaliar que se eu vendi por um cliente que deveria ter vendido, eu preciso garantir que ele consiga fazer aquilo que ele consiga resolver e consiga atender as expectativas que fizeram ele chegar até a mim. E se ele não conseguir fazer isso, a culpa não é dele, a culpa é minha. Eu posso olhar, eu posso fazer uma análise de todos os meus processos, eu posso listar, às vezes pode ter alguma dificuldade que eu tenha que fazer planos de ação, mas sempre eu tenho que sair do vitimismo, né, e entrar e mergulhar para dentro do negócio e entender o que está sendo feito e que talvez não esteja dando aquilo que o cliente estava esperando. Claro, falei para vocês, né? Depois a Rose vai detalhar um pouco mais. Se eu vendi para o cliente que eu deveria ter vendido, né? Que esse é um outro ponto muito importante. Eu saber qual é o meu cliente ideal. Então, pessoal, o CS, ele não é apenas um departamento dentro da empresa. O CS, ele tem que estar na cultura e na cabeça em todas as áreas, né? Ele não é... Muitas pessoas, às vezes, pensam, Customer Success é um suporte, ou é um suporte de luxo, né? Não, na verdade, o Customer Success tem, né? As empresas, ela tem que ter essa filosofia. Pode-se ter, sim, uma área de CSMs, que a gente chama Customer Success Managers, que são as pessoas que vão atuar com a carteira de clientes de uma maneira proativa, mas essas pessoas, elas vão estar sempre dando feedbacks para toda a empresa do que está acontecendo, né? E toda a estratégia, tanto do serviço, como de vendas, de marketing, de suporte, tem que estar alinhada com essa cultura e tem que ter esses ciclos de feedback. Então, o Customer Success, ele envolve, né? Pode envolver suporte, dados, pós-venda, produto e tecnologia, expansão do negócio, redução de cancelamento, gestão de contas, experiência apropriada, tudo que envolve o negócio, pensando numa cultura com foco no cliente, está ligado a melhorar, né, toda a experiência e principalmente fazer, né? Mas que lindo, Carol, eu faço tudo isso, é maravilhoso, né? E o que isso vai me trazer? Na verdade, o CS, ele quer uma das bases dele é fazer o seu negócio crescer, né? Então, é fazer o seu negócio ter mais receita, ter mais resultado, mas com foco, né, trazendo o cliente no centro e para todas as ações. Então, assim, CS não é suporte, né? O suporte, geralmente, você comprou um produto, um serviço, ou quer alguma coisa do financeiro, você tem um local para ligar e essas pessoas vão esclarecer as suas dúvidas e isso vale e tá certo. Mas o CS, ele olha para a carteira de clientes, né, o CSM, e ele toma ações proativas com esses clientes, né? Sejam elas mais relacionais,
ou em escala, ou usando tecnologia, mas é importante olhar, entender e agir. E aí existem N maneiras de fazer isso, dependendo da carteira de clientes, eu posso ter profissionais que vão atuar mais com o cliente de uma forma relacional e outras ações que vão ser através de e-mails, através de ações com chats, com ferramentas que ajudem a trabalhar dados e fornecer ações mais em escala. Então, pessoal, um ponto muito importante aqui é faça um cliente, não faça uma venda, né? Uma venda, ela tem que ser pautada em bases fortes e aquilo que eu vendi para o meu cliente eu preciso entregar. Então, a equipe de vendas promete resultado, a equipe de pós-venda garante que os resultados sejam alcançados. E todos na empresa trabalham com foco no cliente e com foco de entregar valor e uma ótima experiência. Eu vou trazer aqui para vocês, né, a gente falando em CS, alguns indicadores que são muito comuns no mercado e se vocês forem procurar um pouco mais, talvez vocês já conheçam, né, são indicadores no dia a dia das empresas, da operação, se olha constantemente, tá? Então, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, então, tudo que eu fiz, né, gastei com marketing, com vendas, os times, né, de marketing, venda, de captação de lead, de prospecção, compõem o CAC, e aí, para eu saber o CAC, eu pego todo esse custo e divido pela quantidade de clientes que eu tive em determinado período, que eu gastei num período versus a quantidade de clientes que eu adquiri para eu saber qual é o meu CAC por cliente, né? O tempo de vida do cliente, o lifetime, é quanto tempo o teu cliente fica com você e, principalmente, né, vale aqui eu fazer um parênteses, porque se eu tenho um cliente que fica comigo aí 1 ano, pagando R$100, o custo de aquisição dele é 200, se ele cancelar com 2 meses, eu empatei, né? Se ele cancelar com 1 mês, eu saí perdendo, porque o valor dele, né, o lifetime value, não pagou o custo que eu tive de aquisição. Então, por isso, sempre a importância de ter um CAC menor e um tempo de vida muito maior dos seus clientes. O churn, que é a questão de cancelamento, quando a gente fala que um cliente cancelou, a gente, né, chama que ele churnou, e eu calculo, né, dentro de um mês a quantidade de clientes que eu tinha versus a quantidade de clientes que eu perdi. Então, vai dar um percentual que é o meu churn. E eu também posso medir ele através de dinheiro, né, de forma monetária. Então, se eu tinha 10 clientes e perdi um, eu vou ter ali o logo churn, né, de um, mas se ele pagava R$100 ou R$500, vai me dar um valor diferente de receita recorrente que eu perdi. Então, vale muito analisar, né? Posso ter 10 clientes que pagam R$100 e 5 que pagam 500. Quando eu for fazer esses cálculos e analisar, eu tenho que ver, né, onde eu preciso investir mais, onde eu preciso ficar atenta. Vale mais eu perder 5 clientes de 100 ou um cliente de 500? Eu tenho que fazer algumas análises e trabalhar bem com esses indicadores. Então, a receita recorrente, eu falei para vocês, né, aquilo que o nosso cliente nos paga mensalmente. E quando eu perder um cliente, além de eu perder o número absoluto, eu também enxergo quanto que ele perdeu de valor. São indicadores importantes, porque o que eu perdi de valor impacta direto na minha operação, no caixa, no dinheiro. E o que eu perdi em quantidade também impacta em share, impacta em outras análises que eu posso trabalhar. O net churn, pessoal, é algo que é muito, quando a gente vai medir a eficiência dos nossos clientes, da nossa operação, quando eu tenho, por exemplo, 10 clientes, já são clientes, eu posso vender mais para eles, que é o upsell e cross-sell, né? Exemplo, eu vou no McDonald's, eu compro aqueles combos, que vem refrigerante, batata e hambúrguer. Aí o garçom sempre fala, vamos trocar sua batata pequena pela batata média? Ele está fazendo um upsell ali, nessa oferta, né? Se você aceitar. E aí depois ele viu que você não comprou uma sobremesa. Você quer uma sobremesa? Ele está fazendo um cross-sell. Então, ele está são produtos e vendas relacionadas com o teu principal ali. Então, o net churn, ele é calculado em relação àquilo que você vendeu a mais na sua carteira
versus o que você perdeu. É importante que não fique negativo, né? Porque você fez aditivos ali no seu produto, no seu serviço, mas cancelou, você está tendo uma operação que não está muito legal. Então, é importante que fique positivo. E, por fim, o NPS, que acho que todo mundo já respondeu aquelas pesquisas, né? O quanto você indicaria esse produto ou esse serviço para alguém, que a pessoa pode responder numa escala de 0 a 10. Se ela dá 9 ou 10, são promotores da tua marca. Se dá de 7 a 8, são neutros. E se dá de 0 a 6, são detratores. Isso indica o quão leal os clientes estão com vocês. É claro que eu falei aqui dos principais e de uma forma rápida, eu estava controlando o tempinho aqui, e aí agora tudo isso que eu falei mais na teoria, a Rose vai trazer para vocês, poxa, e daí? E agora como que eu aplico isso no meu negócio? Tá bom? Rose, está contigo? E aí depois no final a gente abre para perguntas. A joia. Beleza, Carol, pode passar para mim então. Será que eu compartilho daqui para não ficar... Acho que eu vou compartilhar, Carol. Tá? Porque aí eu não fico... Eu posso passar. Eu acho que você precisa parar só de compartilhar aí, então. Peraí, meninas, um tiquinho só. Gente, que esse remoto, né, faz a gente ficar assim. Aqui. Na hora que aparecer, vocês me avisem. Tá aparecendo aí? Legal. Tá? Tá, eu vi a Carol balançando a cabeça. Então, gente, assim, ó, é lindo isso que está acontecendo aqui, né? Essas meninas todas reunidas como empreendedora mesmo, empreendedoras, no papel de empreendedoras. Eu escutei, acho que foi a Leila falando que começou a estudar, que a Leila que é de Santa Catarina, né? Do interior de Santa Catarina, acho que é ela, que falou que começou a estudar educação física para poder dar a oportunidade de levar o esporte para a cidade. E isso é muito legal, porque o esporte ele tem muito a ver com propósito. E quando a gente fala de cliente, a gente está falando de propósito, mas é bem importante a gente, quando a gente vai começar um negócio, quando a gente vai empreender, a gente não pode esquecer, de forma nenhuma, que o propósito ele consegue se realizar quando a gente tem capital, quando a gente tem receita, quando a gente controla custos, e independente do tamanho que se tenha, as disciplinas e os conceitos, eles são os mesmos. Então, isso que a Carol trouxe aqui pode parecer muito caro, muito difícil, eu preciso ter um departamento na minha atuação, ou eu preciso... Não, eu posso ser somente uma única pessoa e controlar esses pontos. Claro que conforme você vai crescendo, aí vai vindo a necessidade realmente de ajudas, e é muito importante para que quem tem o foco, como a Gabi falou, né? Nós não somos administradoras, somos do esporte, e é importante que essa paixão e o conhecimento técnico que vocês tenham sejam aplicados nisso. Então, em algum momento, vai ser necessário uma ajuda de alguma forma quando o negócio começa a crescer. Mas é muito importante a gente pensar no cliente com propósito, mas também de forma monetária. Então, existem possibilidades e disciplinas para a gente tocar, e ela pode ser única, pode ser unitária, eu não preciso ter uma grande estrutura para isso, tá? Peraí, deixa eu aqui, eu não estou conseguindo para ficar. Então, como que a gente começa a aplicar? A primeira coisa de tudo, que não tem como ser diferente, é entender do seu cliente. Quem é o seu cliente, efetivamente, né? Aí é o clientezinho aqui do lado, tá aqui, né? E como que eu sou? Eu sou jovem? Tenho mais idade? Eu sou criança? Eu sou um adulto? Eu moro onde? Tem alguma diferença se eu moro numa região do Brasil ou em outra? A idade é algo que faz diferença? Quais são as minhas características? O que eu vou consumir, né? Então, onde estou? Todo esse conhecimento do cliente é super importante. Qual o nicho que eu vou atuar? Por quê? Porque isso envolve o foco e a comunicação, principalmente. Ajuda para que eu atraia as pessoas corretas. Então, quando a Carol falou do cliente ideal, eu tenho um produto ou um serviço, e tudo é produto ou é serviço, desde que você não esteja desenvolvendo uma ONG que tem alguém que te financia e que você esteja realmente numa troca monetária com o teu cliente,
Até mesmo quando é uma ONG, você precisa vender isso para alguém te financiar, mas quando tem uma troca financeira, você atrair as pessoas corretas para o seu negócio, primeiro de tudo, faz com que elas fiquem no seu negócio, primeiro de tudo. Por quê? Porque está correto. Então, quando a gente vai se comunicar com quem é para estar no meu negócio, é aí que a gente acerta. Então, um grande percentual de retenção desse cliente, ele já está no fato dele ter sido o meu ideal. Então, parar para estudar quem é o meu cliente é o primeiro de tudo e super importante. Depois, descubra qual é o sucesso para o seu cliente, efetivamente. E aí, como é que a gente faz para descobrir? Tem métodos complexos, tem métodos mais simples, mas basicamente, para um início de um mindset, quais as necessidades desse cliente? Por que ele busca o teu serviço? Por que ele vai buscar você como ginasta, né? A necessidade dele é ir nas aulas ou atingir um resultado? Quais são, ganhar um campeonato, é ganhar um troféu, ou é ter uma saúde, é ter um corpo legal? Quais são essas necessidades? Provavelmente ir nas aulas, frequentar, não é a necessidade é o resultado que vai ter lá na frente. Porém, ir nas aulas é o caminho que ele precisa percorrer para chegar lá. Quais são os desejos desse teu cliente? Então, necessidade é o que eu efetivamente preciso. Desejo é aquilo que me dá calor, que me dá paixão por fazer, por consumir o seu produto. E quando a gente está falando de necessidade e desejo, a gente está falando um pouco de entregar uma necessidade, entregar uma solução para resolver aquela dor, aquela necessidade, e o desejo é a forma com que eu comunico. Então, um pouquinho de necessidade tem a ver com produto e serviço bem estruturado e venda, e desejo tem um pouco a ver com marketing, que é como eu vou falar com essas pessoas que são os meus clientes, e as dores que eles têm. O que eles não conseguem resolver em outros lugares, em outras academias, em outras empresas, com outros produtos. E isso faz com que eu tenha um diferencial. Então, necessidade é encontrar o produto certo para o cliente certo, desejo é como eu me conecto com ele, e aí eu estou falando um pouquinho de marketing, vamos lá para a prática, né? E dores aqui eu estou falando como eu olho para os meus concorrentes, para o meu mercado também, e digo como eu resolvo de forma diferenciada aquela dor. E aí eu começo, são etapas, né? Aí a próxima etapa é mapear a jornada do cliente. Pode parecer isso aqui muito complexo, mas não é. A jornada do cliente, ele é o caminho que se segue. Então, por exemplo, como eu falei, frequentar as aulas de uma ginástica, de uma academia, de qualquer coisa, é o caminho para se atingir o sucesso. Como é a interação? Como é, após você vender e realmente adquirir o teu cliente, como que você mantém esse cliente, como é que você vai entregando sucesso para ele? Então, tem um método para isso, né? Que você pode seguir, tem bastante material na internet sobre isso, mas principalmente internalizar e daí então partir a buscar, né? Então, quais são os pontos de contato com esse cliente? Como que você busca? Como quando você fecha o contrato com ele? A primeira aula, como é que é? Ou a primeira entrega de serviço, como é que é feita? Depois de um tempo, depois de mais tempo, como que você vai resolvendo os problemas desse cliente, né? Quais são as frequências de contato e quem está envolvido? É só você? Tem mais alguém que tem contato? Se tem mais alguém que tem contato, a forma de se comunicar ela tem que ser muito parecida para que se tenha ideia de uma única empresa, vamos falar assim, né? Então, após a compra, qual o momento de entrega de valor oferecido? O teu cliente vai dizer, poxa, valeu a pena eu fechar o contrato com ela, porque aconteceu alguma coisa muito legal. O que é o primeiro valor entregue para ele? O que ele sente quanto a isso? Que ele fala assim, não, faz sentido, eu tenho investido meu dinheiro nisso. E isso é o primeiro valor entregue, é o que a gente chama de onboarding, né? Quando eu, de cara, mostro para ele que ele fez uma boa coisa fechando comigo. E depois a entrega, né? Em que momentos que a jornada entrega o sucesso efetivamente. Então, que é o que o teu cliente quer com você efetivamente, ele vai ter quando, ou a partir de quando, e começa a evoluir quando. Então, entenda seu cliente muito bem, comece a entender as necessidades, saiba quem é teu cliente, entenda as necessidades e as dores deles, depois mapeie qual é a tua jornada
em relação ao cliente, o que ele espera de você e como você pode resolver cada uma. Aí, tecnicamente, aqui tem um pouquinho de uma explicação, então a gente chama de onboarding, essa primeira etapa laranja aqui, que é, eu faço uma reunião de boas-vindas com o cliente, eu tenho um processo de implantação, que a gente está falando aqui, que pode ser para qualquer negócio, mas é um processo de ativação do cliente, onde ele engaja e diz, vou continuar com você, gostei, era isso mesmo. Quando tem uma demora no processo de implantação, no engajamento, eu posso perder esse cara. Vou dar um exemplo para vocês de academia. Academia é um exemplo clássico que a gente costuma dar muito, porque é real e acontece com a gente. Eu sou uma pessoa que não gosto de academias, de ir lá ficar. Porém, eu gosto de correr, de pedalar, gosto de coisas ao ar livre. Sempre que eu começo na academia, eu não tenho um bom processo de onboarding. O que é isso? Eu não sinto um forte engajamento. Aquele processo de ir lá, tirar uma lista do que eu tenho que fazer, e meio que vai descobrindo sozinha, alguém vai me ensinando, isso daí não funciona muito para mim. Eu acabo super desengajando, porque aquele meu primeiro valor, que é quero começar a fazer, quero começar a malhar, que é uma coisa que eu gosto, ela demora muito para acontecer, porque eu meio que descubro sozinha. Então, um dia encontrei uma academia que nas primeiras aulas, nas primeiras semanas, o professor fica com você exclusivamente. E aí, o que ele acontece? Ele te ensina de um nível que depois você pode sair sozinho. Então, o processo de engajamento aconteceu muito ali. E eu continuei na academia. E aí eu gostei, continuei por muito tempo, só mudei porque eu mudei de local mesmo. Aí o processo de adoção é quando eu já não vou mais sair com você, tá? Tá legal aqui, eu vou curtir, eu vou continuar com você, porque eu passei pelo processo de engajamento, de onboarding, e agora eu vou ficar mesmo com você. Só que a gente tem um processo de não perder, de não deixar o serviço cair, de não deixar de entregar o que preciso. Não é porque eu já estou com o cliente ali que eu vou ter todas as outras etapas da jornada desconfortáveis. Um exemplo, quando tem um atraso de pagamento, uma falta de pagamento ou uma dúvida, se a gente não está preparado para rapidamente agir, conversar direito, com uma cobrança exemplar para o cliente, com muita educação, com tudo isso, a gente pode perder o cliente nas etapas. Então, tem muita gente que interage com o cliente e muita gente, ou muitos momentos, que interage com o cliente que pode prejudicar a nossa jornada. Então, elas basicamente são 3 etapas. A etapa onde eu dou uau para ele, falo, poxa, olha só o que eu vou te entregar. Entrega o primeiro valor, vem o processo de adoção, que diz, eu acho que eu vou continuar com você sim, porque tá legal. E o ongoing eu continuo com ele e posso ter mais serviços para oferecer, ele provavelmente vai comprar. Por quê? Porque eu vou entendendo o que ele tem, de repente eu tenho um pacote novo, eu tenho uma quantidade nova de serviços para fazer, eu posso, inclusive, oferecer outras atividades para ele e ele pode aceitar, tá? Então, essa é a jornada. E aí vem um ponto que é super importante, que independente se a gente tem uma alta estrutura ou uma pequena estrutura, isso não tem problema, a gente precisa ter informações, tá? Isso é bem importante. Então, eu tenho que ter o cadastro dos meus clientes, se eu souber quem ele é, como ele faz, o que eu quero entregar para ele, eu preciso ter isso bem anotado. Isso daí pode estar no sistema, pode estar no Excel, pode estar onde for, mas eu preciso ter a vida do meu cliente registrada em algum lugar. E isso vale muito a pena acompanhar isso. Por quê? Eu posso integrar essas informações futuramente quando eu crescer, ou se eu já sou grande. Eu posso fazer análises, né? Eu posso pedir ajuda para análises estatísticas ou fazer se eu tenho esse conhecimento. Eu posso identificar riscos, que é como? Quais são os clientes que não ficaram comigo? Quais são os clientes que foram embora? Foi um cliente. Nessa situação, eu acabei perdendo cliente. Existe uma padronização normalmente para perder cliente. Ou eu perdi na hora do engajamento, ou eu perdi na hora da adoção, ou tem um processo meu que eu faço que pode ser a cobrança, vamos falar aqui da cobrança. Na hora de fazer a cobrança, não faço direito, ele não fica comigo. Então, eu consigo identificar, quando eu tenho esses dados registrados, eu consigo identificar muito bem os motivos, ou por que ele fica comigo e o que ele compra mais de mim, ou por que ele sai. E é importantíssimo compartilhar essas informações com quem trabalha junto, com o grupo, e no caso de uma mentoria, super importante também. E aí, entendendo essas situações, sempre tomar ação. Toma ação baseada nisso, faça testes, isso é uma coisa super importante. Se eu sinto que eu perco clientes ou que eu não ganho clientes por causa de uma comunicação, por causa de algo que eu entrego ou não entrego,
toma uma ação para resolver, faz, baseado nisso que você tem um feeling muito importante envolvido, e o feeling, normalmente, das pessoas técnicas é muito importante, mas ter isso anotado faz com que você não perca muito tempo testando no teu feeling, vale a pena. E tenha tudo em volta, que gira em volta dos teus processos, dos teus registros, da tua atuação focada no cliente, não no que eu posso fazer. Claro que a estrutura é algo limitante. Se eu tenho uma estrutura se eu tenho estrutura para ter 100 clientes e eu tento 1.000, obviamente a minha estrutura não vai acompanhar. Mas se eu tenho estrutura para 100 clientes, todas as minhas decisões, elas são focadas em tudo que eu faço para o bem deste cliente, não para a melhora do meu serviço, exatamente, mas sim para o cliente. Isso é ter foco total no cliente. E resultados, sempre avaliar os teus dados, as tuas informações e ver se você está tendo resultado com aquilo. O que é resultado? Se o dinheiro está entrando, se o dinheiro está saindo. Então, como a Carol falou de todos aqueles indicadores, eu tenho que ter mais cliente do que eu perco, então eu tenho que manter, se eu tenho uma estrutura para ter 100, eu preciso manter este 100, se por acaso algum sai, eu tenho que repor rapidamente, então eu tenho que saber dessa quantidade que isso traga dinheiro para mim. Aumento do tempo que o cliente fique com você, isso é super importante, isso é não perder o cliente, então eu preciso que o cliente fique comigo 1 ano, 2, 10, independente do teu negócio, você precisa que o cliente fique um tempo com você para que aquilo vale a pena. E aí você tem que lutar para que esse tempo aconteça. E isso dá crescimento no seu negócio, bastante crescimento no seu negócio. Então, a gente está falando ali, fazendo um resuminho super rápido, antes de entrar nos desafios. Conheça muito, muito, muito bem quem é o seu cliente, mapeie ele no mercado que existe enorme por aí. Quem é esse cara? Quem são essas pessoas? Depois encontre quais são as dores, as necessidades e os desejos. Depois você vai para desenhar a jornada dele, como que eu vou interagir com ele em cada ponto, desenha isso em qualquer lugar, de forma simples ou complexa. Depois, comece a armazenar informações sobre cada um do seu cliente, que você entende como relevante, faça uma análise depois e acompanhe os resultados. Isso vale para qualquer negócio, parece super complexo, mas depois que você entra numa rotina, não é. E claro, tem métodos para aprender também, tem formas de exercitar isso daí. E a gente tem os grandes desafios da vida de qualquer empreendedor, vender para o cara certo, né, para não ter, de tudo isso que a gente falou, entregar sucesso e valor, e quando a gente fala valor, é fazer realmente o cliente estar feliz, e estar feliz não significa apenas ele estar sorrindo, mas sim ele tendo resultado com aquilo que ele resolveu, topou ao entrar numa parceria com você. Cliente usar mais e melhor o seu produto, o seu serviço. Então, quando a gente fala produto aqui, a gente também está falando de serviço. E isso combina com o quê? Em clientes promotores, o boca a boca, o advogar, o direcionamento do mercado para você é muito importante, né? Então, dependendo muito do negócio, pouco a pouco é muito mais importante do que um supermarketing. Então, isso é super importante. Meninas, era isso que eu queria trazer, que eu e a Carol queríamos trazer para vocês. A gente tem aí um tempinho, né? Eu não sei como é que tá, Gabi, porque vocês tinham combinado 2 horas, e aqui está quase 8. Por mim, pela Carol, não temos problemas para continuar, se vocês quiserem bater um papo, e a gente está à disposição. Meninas, super obrigada.